Olá, turma! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de ciências e nós vamos falar sobre como os seres vivos se relacionam. Os seres vivos estabelecem vários tipos de relações entre si, como por exemplo as alimentares. Nessa relação, alguns seres são classificados como produtores, consumidores ou decompositores. Vamos ver as características de cada um. Produtores são os seres que produzem o próprio alimento. Plantas, algas e algumas bactérias produzem o próprio alimento pela fotossíntese e por isso são chamados de produtores. Os consumidores são os animais que não podem produzir o próprio alimento, mas se alimentam de outros seres. Lembrando que os herbívoros consomem apenas vegetais. Os carnívoros alimentam-se de outros animais e os onívoros consomem tanto plantas quanto animais. Os decompositores são fungos e bactérias que alimentam-se de restos de plantas ou animais, que é matéria orgânica, e os transformam em sais minerais que são reaproveitados no ambiente. As relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores formam o que chamamos de cadeia alimentar. Observe a cadeia da foto. Toda cadeia alimentar tem um produtor, que pode ser uma planta ou uma alga, que vai servir de alimento para um animal herbívoro, que a gente chama de primeiro consumidor ou consumidor primário. Esse primeiro animal, ele vai servir de alimento para o consumidor secundário, que por sua vez vai servir de alimento para um consumidor terciário e assim por diante. Esses seres, ao morrerem, eles serão decompostos pelos seres decompositores, que são os fungos e as bactérias, que são capazes de devolver os nutrientes e os sais minerais desses animais para o meio ambiente. Quando um ser vivo se alimenta de outro, ele está obtendo a energia que precisa para sobreviver. Dizemos que acontece a transferência de energia do ser que serviu de alimento para aquele que se alimentou. Nas cadeias alimentares, a primeira fonte de energia é a luminosa do Sol, que ajuda as plantas a produzirem o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Os produtores, então, fornecem energia para os animais herbívoros, e que também são fontes de energia para os animais que consomem os outros animais. Contudo, a quantidade de energia vai diminuindo ao longo das cadeias alimentares. Então, quanto maior for essa cadeia, menor será a quantidade de energia ao final dela. Nas cadeias alimentares, há também a transferência de matéria entre os seres vivos. Quando o animal se alimenta, ele ingere os nutrientes do ser vivo que serviu de alimento para ele. Ele aproveita os nutrientes ingeridos para o funcionamento do organismo e o desenvolvimento do seu corpo. Os decompositores transformam os restos dos seres vivos em sais minerais e outras substâncias, que são incorporados ao solo e serão absorvidos pelas plantas, fechando assim um ciclo da cadeia alimentar e começando outro. Os decompositores são importantíssimos para a reciclagem desses sais minerais e nutrientes. Tanto o ciclo da matéria quanto o fluxo de energia ocorrem por meio das relações alimentares entre os seres vivos. Mas o fluxo de energia ele tem um início e um fim, porque essa energia vai diminuindo conforme vai passando de um nível ao outro ao longo da cadeia alimentar. A transferência da matéria ela é cíclica, ou seja, ela forma um ciclo, e esses nutrientes e sais minerais eles retornam para o início da cadeia alimentar. Por meio de ambos, os seres vivos obtêm energia e substâncias que necessitam para sobreviver. Bom, turma, por hoje é só. Beijinhos e até a nossa próxima aula!